Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o papo aqui é funcionários, mão de obra. Como contratar, como organizar e como manter a qualidade do seu atendimento, do seu serviço e principalmente aí a qualidade da sua equipe, do seu grupo de trabalhadores. Quer entender um pouco mais sobre esse assunto? Me acompanhe em mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí tem dificuldade em precificar os seus produtos, tá certo? Se você tem dificuldade em precificar os seus produtos, eu tenho uma solução interessante para você. Eu criei um curso que se chama Precificação de Produtos para Gastronomia, onde eu te ensino efetivamente a precificar os seus produtos. Mas a maneira como eu te ensino, ela é baseada justamente em pequenos empreendedores como você, nos mais de 15 anos de carreira que eu tenho na gastronomia, nas mais de 150 consultorias que eu já implantei e nos depoimentos e nos feedbacks dos mais de 5.000 alunos que já passaram pelas minhas salas de aula. O método que eu criei não é revolucionário, mas ele é baseado em você. E ele é feito para que você consiga não só precificar os seus produtos de forma eficiente, mas também a dominar os custos e acompanhar a evolução desses custos na gestão do seu negócio. Se você se interessou, dá uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição. O nosso curso está hospedado lá na Hotmart. E você pode inclusive fazer uma aula gratuita para ver se gosta ou não. E aí sim, se você gostar, você fique à vontade para comprar. Obrigado pela sua atenção e vamos voltar para o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Professor Pedro aqui, especialista em gestão de bares e restaurantes. E hoje então vamos falar aí sobre mão de obra, sobre funcionários, colaboradores, chame aí como você quiser. E se você quiser continuar também aqui, né, acompanhando os nossos conteúdos, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, conhecer a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy e o nosso perfil profissional lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Vamos começar pelo começo, falando um pouco aí sobre a seleção dos seus colaboradores, e eu já te adianto aqui que 99% dos restaurantes que estão aí no mercado fazem esse processo de forma errada e, consequentemente, também acabam, então, influenciando negativamente aí no seu serviço e na sua produção, justamente por selecionar de forma errônea. Primeiro, estabeleça critérios de seleção. Isso mesmo, qual é o perfil do profissional para a vaga que você pretende? Segundo ponto, analise o quanto o mercado aí da sua região está pagando, qual é a média dos salários aí na sua região e, se for possível, tente estabelecer aí um pouquinho acima para que você puxe, né, para que você traga para os seus processos seletivos os profissionais mais qualificados, aqueles que realmente têm condições aí de ganhar um salário um pouco acima. Junto a isso, estabeleça aí uma boa quantidade de benefícios, como vale transporte, vale alimentação, se for possível, plano de saúde, plano odontológico, tudo aquilo que vai enriquecer e vai, entre aspas aqui, engordar aí o salário do funcionário que você está contratando. E é claro, crie um processo seletivo. Não trabalhe só com aquela entrevista rápida, 10, 15 minutos e já contrata a pessoa, já bota para trabalhar. Eu não sou muito fã daquela coisa assim, vou contratar o profissional cru e vou treinar ele aqui, vou moldar, vou lapidar ele da maneira como eu pretendo. Sabe por quê? Porque você não vai fazer isso. A maioria das pessoas não consegue treinar e capacitar a sua mão de obra dentro dos seus critérios, pelo simples fato de que muitas vezes, e na maioria dos casos, não há tempo para fazer isso. Você não tem tempo de treinar o funcionário para que ele se adapte àquilo que você pretendia e tudo mais. Na maioria dos casos, o que vai acontecer? Você vai jogar o funcionário para trabalhar, ele vai aprender com os funcionários mais antigos, vai absorver uma série de vícios que eu tenho certeza que você está lutando aí para acabar, para reduzir. Então, cai fora dessa coisa de, eu vou contratar cru, eu vou contratar mais novo, para poder treinar, para poder orientar e lapidar ele da maneira que eu pretendo. Como eu falei, na maioria dos casos isso não funciona, isso não dá certo, por isso é importante que você estabeleça um processo seletivo de qualidade, inclusive, se possível, com uma prova prática, com uma prova teórica, com entrevistas voltadas a soft skills, né, aquelas capacidades de lidar com pessoas, de lidar com a frustração, de lidar com um ambiente mais caótico. E também, é claro, né, as hard skills, aí, as habilidades técnicas que você pode avaliar, como eu mencionei agora, numa prova prática.
Crie um processo seletivo criterioso. Muitas vezes é melhor ter menos profissionais, mas que são muito capacitados, que fazem e entregam aquilo que se propõe, do que ter um monte de profissional que não é treinado, que não é capacitado e que fica lá batendo cabeça no salão. E como eu sempre falo, quem paga essa conta é o seu cliente e, consequentemente, é você mesmo. Procure estruturar a sua equipe com um garçom para cada 20 lugares e um cozinheiro para cada 25 lugares. Claro, isso é uma média, a gente tem até vídeo aqui no canal falando sobre dimensionamento de equipe, mas no geral esses números são aí os que funcionam, né? Quando eu falo um cozinheiro, eu estou falando na verdade um profissional de cozinha para cada 20 lugares. Se você tem 100 lugares no seu restaurante, 100 cadeiras, você vai ter 5 profissionais de cozinha, que pode ser aí 2 auxiliares, 2 cozinheiros, um chefe de cozinha, pode ser 2 ASGs, né? Pessoal ali de limpeza, organização e tudo mais, um auxiliar e 2 cozinheiros. Como você vai dividir vai depender aí da capacidade da sua casa, vai depender aí da sofisticação e do nível de detalhamento dos seus pratos, dos seus produtos, beleza? Mas no geral é essa média que a gente trabalha. Para o salão a mesma coisa, né? Um garçom ali para cada 20 lugares. Também eu estou falando aqui de comim, garçom, maître, então você vai dividir aí de acordo com a sua necessidade. Se você vende mais, né? Se você tem aí alimentos e bebidas sendo vendidos no formato à la carte, é melhor você ter mais garçom. Se você está trabalhando mais aí no self-service e o seu objetivo é mais fazer limpeza de mesa, na troca de clientes ali, então talvez você precise mais de comim, por exemplo. Faça essa divisão, organize a sua equipe, dimensione de forma adequada e o principal, mantenha o dimensionamento. Muitas vezes eu vejo aí um restaurante ou outro que acaba perdendo um pouco das vendas ali num mês. Como a gente já viu aí, tem vídeo no canal falando aí sobre resultados de bares e restaurantes em diferentes meses. E muitas vezes ali num mês de queda, o dono do restaurante, para cortar custo, faz a maneira mais estúpida possível, que é mandando gente embora. E o problema é que depois ele não recontrata. Mesmo quando as coisas voltam à normalidade, dificilmente ele recontrata e acaba então sobrecarregando quem fica na equipe. Equipe, funcionário, custo de mão de obra não se mexe, se mantém. O seu foco é reduzir custos em outras áreas, como por exemplo no seu CMV, negociando com fornecedores, trabalhando e reduzindo o seu cardápio, otimizando o uso das mercadorias, é na parte dos gastos operacionais, reduzindo o custo de energia elétrica, reduzindo o custo de consumo de água, de internet, de gastos que muitas vezes a gente acaba tendo ali mensalmente e acaba não usufruindo, como por exemplo TV a cabo, né? Vejo muito restaurante que tem TV a cabo e não tem motivo nenhum para ter TV a cabo, não passa jogo de futebol, não passa absolutamente nada ali para o cliente. Então, foque em reduzir custos em outras áreas. Em último caso, você reduz mandando funcionário embora ali na mão de obra, beleza? E para fechar aqui, o que é mais importante na minha opinião, busque criar um ambiente produtivo, um ambiente proativo. Lidere pelo exemplo. Se é proibido usar celular dentro do restaurante, você dono, você gerente, também não deve usar o celular. Lidere pelo exemplo. Se você quer que o seu garçom, quando veja alguma coisa caída no chão, faça a limpeza porque está sujo, independente ali de esperar um ASG, alguém para vir ali fazer a limpeza, então faça você também a limpeza. Isso é muito importante. O que eu vejo na maioria dos casos são donos de restaurante, gerentes de restaurante que sentam ali no caixa, sentam numa cadeira numa altura superior a todo mundo e fica ali só mandando. E isso não é delegar. Tá? Quando a gente fala em delegar tarefas, está muito conectado com a liderança pelo exemplo. Você só delega quando você sabe fazer aquela tarefa e, se for preciso, você entra e executa, sem medo, sem aquela coisinha, aquele ar de superioridade, né? Aquela pegada de arrogância, visto que você é dono, que você é o gerente. Lidere pelo exemplo. Dessa forma você vai criar um ambiente positivo, um ambiente proativo e vai ter que parar de ficar mandando as pessoas fazerem as coisas, visto que elas vão fazer justamente porque elas entendem que se você que é dono, se você que é o cara que investiu, faz, por que ele não vai fazer? Beleza? Siga esse exemplo. Eu tô te falando aqui, tá? Você pode até achar que eu tô errado e tudo mais, mas eu tenho 15 anos de experiência no mercado, já fiz isso, já implantei esse tipo de liderança em muitos locais
e em 99,9% o ambiente melhora, os funcionários ficam mais proativos, mais produtivos, mais eficientes. Quem ganha com isso? O cliente e o próprio restaurante. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, conhecer a nossa plataforma de cursos online. Eu esqueci de falar lá no começo do vídeo, tem os nossos livros lá na Amazon que podem contribuir muito aí para a melhoria da qualidade do serviço e dos produtos aí do seu restaurante, beleza? Valeu, muito obrigado, até a próxima!